Lá nesse texto, isso aqui me deu um trabalho de achar do caramba, porque isso aqui é uma coisa do CIPRE, né? Mas o CIPRE ele é mais cuidadoso. Então o Irã vem aumentando o orçamento, né? Ele está incrementando o orçamento, olha só, vocês terem uma ideia. Em 18, o orçamento foi 11,23 bilhões, né? E ele teve uma queda de 20% quase em relação a 17, né? Em 19, ele meio que compensou parte, ele teve um aumento de 11% e foi a 12 bilhões e 53 milhões de dólares. Já em 20, ele passou a 15, ou seja, ele levou 2 anos fiscais, né, para recuperar aquilo que ele tinha mais ou menos em 17. Né? Já em 21, que é o número balizado, em torno de 24 bilhões de dólares. O que isso a gente quer dizer em termos de orçamento? Né? Isso quer dizer que eles estão num crescendo de investimento. Mas tem coisas interessantes nesse orçamento que eu escrevi e que a gente apurou com outros autores, que é o seguinte, você não tem aí esse é interessante, né? Que vocês estão vendo, volta um pouquinho a imagem, por favor, só para ver o que eles estão... Não, dos mísseis. Pode subir. O alcance? Não, do alcance dos mísseis. É mais embaixo, é mais para baixo. Não, mais para baixo. É essa aí. Vocês estão vendo aquilo que o Rodolfo estava comentando. Vocês estão vendo que eles já estão atingindo a Itália. Então, isso aí, o que é? Isso aí você está começando... Se isso aí fosse a China, você estava vendo os mísseis chineses lá na terceira cadeia de ilhas. E aí eles estão alongando, que é para justamente, né, nessa linha aqui vermelha de 2.500 metros, 2.500 quilômetros, você já deixa fora os porta-aviões, tá? Na penúltima e na última. Os porta-aviões já não conseguem atingir o território iraniano aí. Tá? É só para ter essa particularidade. E a gente vê o orçamento, que eu estava me referindo de novo, a questão toda é a seguinte, a guarda revolucionária, isso aí é no mar, né? Isso aí é uma coisa interessante, que é a questão do mar. Por quê? Porque aí a guerra assimétrica é na veia. Tá? Você coloca os mísseis, né? Essa primeira linha já não permite a passagem porque quem conhece essa região tem umas ilhas ali, né, no Emirados Árabes Unidos, e o petroleiro ele faz uma rota, ele diminui, ele normalmente já navega aí nessa parte para cruzar a 10 nós, 8 nós, e isso aí se torna fácil para uma lancha capturá-los, por isso que os petroleiros são capturados com muita frequência, justamente quando passam do Golfo de Amman para o Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz. Essa é uma parte tática fundamental. E vocês veem que lá, né, o Oman já está dentro do alcance dos mísseis baseados em terra. Tá? Baseados em terra. Ou seja, A2AD funcionando. Né? E isso que você explica o entorno regional. Uma outra coisa que aconteceu, e aí a gente pode situar, eu no texto, porque o que aconteceu? Este texto ficou enorme, aí eu tive que fatiar ele, né? Eu dei uma fatiada, a primeira fatiada, eu tirei uma parte que eu estava usando para falar de guerra cibernética e guerra eletrônica, tá? Porque sem guerra eletrônica e guerra cibernética, esse negócio de míssil não funciona. Os americanos vão jamear isso aí tudo e nada disso vai funcionar. Os radares não vão funcionar nada, e os americanos vão fazer o que querem. Não é isso que o Irã deseja. Por que eu estou falando de americanos? Porque as capacidades iranianas são pensadas para enfrentar os Estados Unidos e Israel. Eles não veem perigo na Arábia Saudita, eles não acham que serão atingidos pela Arábia Saudita, eles não acham que terão problemas com outro país que não seja um país árabe ou um país muçulmano, que não seja os Estados Unidos, né, e Israel. Então, a questão deles é essa. Então, uma outra coisa, que aí eu tive que separar essa parte de guerra eletrônica e essa parte que ainda estou processando ela. Tá? E só para fazer uma questão aqui, tem no outro texto que eu estou preparando, mais de 20 ataques.
Eu tenho três fontes. E eu peguei a menorzinha, a que são mais creditíveis, que é um órgão do governo norte-americano que disse a quantidade de ataques cibernéticos, né, que eles sofreram do Irã. E esses ataques são contra quem? Infraestruturas críticas, os organismos de defesa, tentando invadir os sistemas de defesa norte-americanos. Aonde? Gente, não é em Oman, não. Oman eles tentam toda hora. Eu estou falando, né, de comandos nos Estados Unidos, tentar entrar no comando de mísseis nucleares, né? Olha só o nível dos caras. Isso, então, tem essa parte que a gente publicou agora, de arma convencional, tem a parte de cyber war, e a terceira parte, que também está lá separado um pedaço, que é a guerra nas sombras, né? Que é a guerra travada pelos serviços de inteligência iraniano, fortemente apoiado pela Força Quds, no exterior. Tá? E aí a gente volta à questão do orçamento. Se vocês olharem o texto, o orçamento está lá, 25 bilhões. Segundo analistas, né, é muito provável que esse número seja maior. Eu não quis colocar um número, porque teve o cara que disse que é o dobro. 50 bilhões para o Irã é muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. Então, eu achei uma especulação além do necessário. Então, eu preferi não colocar o número. Mas nós sabemos que a Guarda Revolucionária, né, ela tem um orçamento que é secreto, que é aprovado diretamente nos mais altos níveis do governo. Ela tem suas fábricas, ela tem universidades que são dedicadas a produzir materiais para ela tem campos de treinamento próprio. Então, você tem um exército dentro de um exército. E a Guarda Revolucionária, aqueles que se lembrarem lá das aulas de história antiga, lá do ensino médio, né, vão ver que é a Guarda Pretoriana. A Guarda Revolucionária é a Guarda Pretoriana, ou seja, é a guarda dos Ayatollahs, é a guarda do regime, né? E lá eu faço uma distinção, lá nesse texto, nesse último texto, está lá, eu dividi por forças, né? E aí a força de mísseis, é interessante, o Irã também constituiu uma força. É engraçado isso, como o Irã, ele está mais, só para a gente comparar o Brasil, né? O Irã está a milhas e milhas de distância do Brasil. O Brasil não tem capacidades sequer próximas às dos iranianos. Isso sem sombra de dúvida. Isso sem estudar muito. Eles estão muito longe, têm muito mais capacidade do que nós. Em qualquer nível, tá entendendo? Mesmo a nossa marinha, nós temos navios mais antigos. E a gente vai depois discutir isso. Então eu queria deixar para vocês essas questões. A guerra nas sombras, tá? O orçamento que não é compatível com o que o Irã tem. Não é compatível. Porque o que eles têm, né, eles deveriam estar gastando muito mais do que eles estão apresentando. E a questão do que eles estão construindo. Eles estão construindo uma panóplia militar, né, de top de linha. Eles estão no caminho. Eles já têm uma panóplia militar de nível europeu. Não, ainda estão longe. Calma, ainda estão longe. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles estão num caminho de um crescendo, aumentando suas capacidades. O Rodolfo falou, eu peguei esse texto, é que é técnico demais, eu não tenho paciência para isso. Tá entendendo? Eu deixo isso para a garotada mais nova. Rodolfo se interessa por essa parte de mísseis, então eu deixo isso largamente satisfeito, que ele vai fazer com muito mais competência do que eu. Mas você vê o que eles conseguiram, o que eles conseguem fazer com pouco que eles têm. E agora, então, vocês imaginem isso, né, acessando aquilo que eles podem pegar da Rússia e da Ucrânia. Só para fechar essa parte, Rodolfo, você que tem cabeça para isso, você está com uma cabeça melhor do que a minha. Está lembrado, né, daquele drone altamente sofisticado que caiu no território iraniano? Você está lembrado do drone? Depois fala dele, não esquece. O que os iranianos fizeram? Pegaram o drone, estudaram, está forte para nós.
Mandaram para quem? Para o Paquistão? Para a Coreia? Né? Mandaram para a Rússia. E, como disse o nosso amigo Farinazzo, em breve muitas novidades, porque a tecnologia americana é extremamente sofisticada, né? Mas ela é copiável. Os chineses que o digam, que copiam sistemas americanos, ao que tudo indica, de forma mais eficiente e mais barata do que os próprios americanos produzem.